Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você. Chegamos à penúltima aula do curso de interpretação bíblica. Eu espero que você esteja aí animado, né? E continue perseverante. Aqui só temos mais 2 aulas para encerrarmos este curso. Na aula passada eu falei sobre a igreja na Bíblia, né? A necessidade de restauração. Eu dei um exemplo de uma igreja original e uma igreja reformada, ilustrando aí que homens alteraram a forma, o padrão da igreja de Deus. Mas entenda bem, eu estava apenas exemplificando o que é restauração e o que é reforma, ok? Eu não estava falando sobre restauração da igreja como sendo uma obra, um templo construído por mãos humanas, tá bom? Hoje eu vou falar especificamente sobre restauração. Sobre a restauração, aliás, que eu me referi na aula passada. Agora visando, né, a restauração de atos, das funções, das características da igreja bíblica, tá? Sempre lembrando que o nosso ponto está aqui, ó. As apresentações das passagens bíblicas que vão mostrar aí, que vão nos nortear para fazer a vontade do Senhor, tá bom? Então, a ideia hoje é mostrar o padrão da igreja bíblica, tá bom? Estabelecido e determinado pelo Senhor Jesus Cristo, o qual repassou aos apóstolos e hoje está aí registrado na minha e na sua Bíblia, tá bom? Enquanto você assiste esta aula sobre o padrão da igreja, é importante para você mesmo que você esteja analisando e fazendo aí algumas comparações do tipo como funciona a igreja onde eu congrego, há quantos pastores, eles têm os requisitos exigidos na Bíblia para serem pastores, há mulheres na função de pastora, enfim, se questionar sobre tudo o que a Bíblia mostrar aqui em relação ao padrão da igreja, tá? Que é a vontade do Senhor. Vamos lá? Eu vou apresentar aqui 2 modelos de liderança. E aí eu pergunto para você, qual a diferença de uma e da outra? Bom, vamos lá então. Há 2 modelos, tá? O modelo de Cristo e o modelo do mundo religioso. Para a gente entender melhor, né, essas diferenças, nós precisamos buscar, né, o modelo estabelecido pelo Salvador Jesus, ok? Então, falando sobre o modelo que o Senhor Jesus nos deixou. Olha só, está lá, podemos aí já fazendo um contexto, usando Mateus capítulo 20, versículos 25 ao 28, que diz assim: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo.
como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja que nas Sagradas Escrituras há uma determinação do Senhor Jesus sobre liderança na sua igreja. Os termos servo e escravo, aliás, os termos, né, servo, escravos e servir, embora pareçam sinônimos, no grego, em relação a servir, têm significados diferentes. Por exemplo, os termos servo e escravo vêm do grego doulos, que significa alguém forçado a trabalhar, que é exatamente o significado do termo escravo que nós conhecemos. Já o termo servir, ele vem do grego diáconos, e significa alguém contratado para trabalhar na casa do seu senhor. Então veja, ao contrário daqueles que desejam essas posições, importante primeiro, né? E para isso são forçados a trabalhar como escravos, o Senhor Jesus ele foi contratado para trabalhar na casa do seu Senhor, que é a casa de Deus. Veja também que Jesus não está falando para todos, mas apenas para aqueles, é direcionado para aqueles que querem ser importantes, que querem ser os primeiros. Dentro do contexto, eu diria que literalmente o Senhor Jesus está dizendo: no reino do meu Pai, os que quiserem ser importantes ou os primeiros serão escravos, ou seja, serão forçados a trabalhar. E olha só o que diz o versículo 28. Como o Filho do Homem. Lembra da terceira aula que nós fizemos? Estudamos sobre figuras de linguagens e de pensamento, né? Na ocasião eu falei sobre a conjunção como, que significa comparação. Aqui é a mesma coisa, como o Filho do Homem. A versão fácil de ler diz assim, nessa primeira parte, né? Vocês devem ser exatamente como o Filho do Homem. Então veja que há uma determinação bem clara aqui do Senhor Jesus, concorda? Mas, como mestre, né? Jesus ensina mais. E, para não ter nenhuma dúvida, eu quero convidar você para a gente já entrar aí nos textos, né? E ver outros exemplos do Senhor Jesus sobre liderança. Então, olha só. Primeiro item, né? Primeiro tópico aí. Jesus liderou pelo serviço e pelo exemplo. Enquanto eles estavam subindo para Jerusalém, o Senhor Jesus falou com eles sobre ser o primeiro e ser importante. Pouco tempo depois, já estando ali em Jerusalém, o Senhor Jesus lhes dá um exemplo sobre ser o primeiro e ser importante. Como que ele dá esse exemplo? Sendo servo e lavando os pés dos seus discípulos. Vamos ler essa passagem. Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 12 a 17. Diz assim: Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem,
Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Você consegue imaginar essa cena? O Jesus, o Mestre, o Senhor, lavando os pés imundos daqueles homens. É isso mesmo, lavando os pés imundos. Por quê? Porque naquela época não havia os calçados como nós temos hoje, não havia asfalto, né? Era chão empoeirado, as estradas, né? Os locais eram todos empoeirados, né? Então, realmente o pé era uma das partes do corpo que mais sujava. E olha só a atitude do Senhor Jesus. Que exemplo, né? Que exemplo maravilhoso. Agora, olha só. Tem alguns grupos religiosos que realizam a cerimônia do lava-pés como um ato de adoração a Deus. Só que a ordem aqui dada pelo Senhor Jesus é humildade. Ele diz: Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Não é algo literal, não é para lavar os pés uns dos outros, ok? Porque isso qualquer pessoa faz uma vez por ano. Eu posso muito bem encenar a minha humildade e me preparar para fazer o lava-pés de alguém ou de alguns num evento da igreja. Isso não tem problema nenhum, isso é fácil. O ponto aqui é praticar a humildade. É prática diária, é vivência, é mostrar Cristo nas nossas vidas, com atitudes cotidianas. Tudo isso através da humildade. Jesus, sendo humilde, ele se curvou perante os seus discípulos e mostrou o exemplo para eles de serviço e humildade. Então, se quer ser importante, se quer ser o primeiro, é para ser escravo e servir as ovelhas. Está aí um exemplo do Senhor Jesus. Ok? Então, essa passagem ela é muito específica sobre humildade. Ok? O segundo ponto é que Jesus liderou como bom pastor. Olha só, lá no Evangelho de João, capítulo 10, há algumas prioridades, né, como bom pastor. Conhecer as ovelhas, direcionar o rebanho, salvar as ovelhas, alimentá-las, expandir o rebanho, tem a ver com evangelizar, com evangelismo, ok? E manter o principal aí, manter um relacionamento com o Pai. Na época do Senhor Jesus, o fato de ser um pastor não era de grande valia, né? Por quê? Porque fedia, cheirava mal, cheirava ovelhas, né? E hoje, como é? O sistema de pastor do mundo religioso hoje, em geral, é de controle exclusivo de pessoas. É de ser servido ao invés de servir. Não é isso que o Senhor Jesus ensina. Vejamos o exemplo do Senhor Jesus. Ele sim liderou como o bom pastor. O terceiro ponto é que Jesus liderou com autoridade. Jesus liderou com autoridade. Ele recusou a autoridade política e militar. Ele disse que a sua autoridade é para dar vida, vida eterna.
Ele disse que a liderança do mundo de dominar e impor é diferente da liderança dele. Quarto ponto, Jesus comenta a liderança religiosa em seus dias. Isso está lá em Mateus 23. Em Mateus 23 nós vemos o repúdio do Senhor Jesus ao se referir às autoridades religiosas da sua época. E nós vemos aqui 3 problemas de atitudes daqueles líderes. Mau exemplo, ignoravam, né, as necessidades das pessoas e queriam glória para si mesmo. Olha só, 3 problemas sérios, aliás. E nós vemos aí a maneira também como eles serviam, né? Era totalmente mundana. Vamos ver aí quais são os resultados dessas atitudes erradas. Desanimar e prejudicar os que procuram o reino, converter pessoas à sua imagem, em vez de serem convertidos ao Senhor, confundir as pessoas dizendo que interpretações pessoais são verdades bíblicas, enfatizar os pormenores, esquecendo o principal, preocupar com a aparência e não com a espiritualidade, não enxergar a situação espiritual verdadeira. Será que há alguma diferença de hoje em dia? Para a gente pensar, né? O quinto ponto é identificando as funções. Quando o Senhor Jesus mencionou os termos ser importante e ser o primeiro, ele estava se referindo a funções na sua igreja. E quais são essas funções? A Bíblia vai mencionar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí, falando já do sexto ponto, nós podemos ver aqui um modelo de liderança na igreja segundo a ótica e determinação de Deus e, obviamente, de Jesus. Na aula passada, vimos algumas passagens, né, que demonstram que a igreja é o corpo de Cristo. Aqui em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 7, vemos como esse corpo, que é a igreja, funciona. Então, olha só. Chamados para funções, versículo 1 vai falar isso, de maneira geral, todos nós recebemos um chamado para as funções na igreja do Senhor. Deve-se haver harmonia entre as funções exercidas, mantendo a unidade. Esse ponto eu penso que ele é essencial, porque é o que nos unirá ao Senhor Jesus, né? Eu falei na aula passada sobre essa questão de unidade, é o que o Senhor Jesus deseja, é o que nos une à vontade dele. Um quarto ponto, vocacionados para um corpo, né? Então cada um tem uma vocação para que as juntas trabalhem aí harmoniosamente. Deus está sobre todos e age através de todos, né? Então tem a ver com as bênçãos, com a graça de Jesus Cristo. E um outro ponto é que a cada membro foi dada uma parte do dom de Cristo. O que significa isso, né? Toda pessoa que é imersa nas águas do batismo recebe pelo menos um dom. Então, a cada membro foi dado uma parte do dom de Cristo. Partindo para o sétimo item, o padrão estabelecido para a igreja. Então, olha só, é a continuação aí do capítulo 4, né? Então,
vimos que fomos chamados para as funções, né? E para que todo membro faça a sua função, Deus deixou aí uma solução. E a solução está aqui, ó. Efésios 4, de 11 a 16, Jesus concedeu alguns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Um detalhe aqui, veja que no versículo 11 lá de Efésios, no versículo 11, diz assim: e ele designou alguns, ou concedeu alguns. Tá, esse alguns, ele significa que não são todos, mas alguns. Para alguns da igreja, o Senhor designou funções, eu diria que, assim, funções especiais ou de responsabilidade maior, ok? E um outro ponto aqui que eu destaquei, apóstolos e profetas, mas eu vou falar daqui a pouquinho sobre esses dois termos aí, tá bom? Dependendo da sua versão, vai constar ali com vista, com a finalidade, com o fim, para, que é o propósito. O que significa isso? É a finalidade do Senhor, do fato do Senhor ter designado alguns para apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, ok? O versículo 12 ele consta assim: com o fim de preparar os santos, com vista para preparar os santos, ou seja, a finalidade. Vamos ver então aqui a finalidade. O que eu quero mostrar é que esses termos são sinônimos, né? Então indicam propósito. Então, qual é o propósito do Senhor Jesus ter designado alguns para essas funções? Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. E nós vemos as respostas logo abaixo, nos versículos seguintes. Aqui, para você ter uma ideia, você pode fazer aquela crítica textual que nós aprendemos, ok? Então, olha só, qual é o propósito? Aperfeiçoamento dos membros, desempenho das funções, edificação, crescimento do corpo, unidade da fé e do pleno conhecimento, maturidade, crescimento de cada membro do corpo. Então, veja que são várias finalidades, né? São vários propósitos para que haja, então, para que o Senhor tenha designado aí essas funções de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Um outro ponto é como identificar um líder. Então, quais líderes? Esses líderes que nós acabamos de ver. Então, nós vimos lá no início, né, que os guias, né, os líderes da igreja, ou seja, os escravos da família, né, conforme Mateus 20, trazendo um pouquinho relacionado com Efésios, nós podemos dizer que esses líderes, esses importantes, os primeiros, né, são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ok? E o que a Bíblia fala sobre eles? Então, olha só, sobre esses dois termos aqui, apóstolos e profetas. Seria aí os pregadores do Novo Testamento? É provável. Por quê? Porque em relação aos profetas, as menções bíblicas que encontramos são, na sua maioria, no Velho Testamento. E no Velho Testamento, eles eram pregadores da justiça de Deus para o povo. Você pode ver lá em Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Já em relação aos apóstolos, segundo diz lá em Atos 1,
Atos capítulo 1, versículos 21 a 26, 1 Coríntios 11, 23 e 2 Coríntios 12, versículos 2 e 4, apóstolos são específicos dos homens que estiveram com Jesus durante o seu ministério terreno, ou que aprendeu diretamente dele, como foi o caso de Paulo, né? Nascido fora do tempo, ele aprendeu de Jesus também. Então, fica aí até uma pergunta hoje, né, em relação aos apóstolos modernos, né? Não bate com a Bíblia, ok? Mas vamos então lá para evangelistas. Nós vemos aqui então as funções do evangelista, né? Ele é o proclamador das boas novas, das boas notícias de salvação de Jesus. Tá? Portanto, o trabalho principal do evangelista é o de pregar a palavra, seja para os de dentro, seja para os de fora. E nós vemos que os que almejam nessa função precisam ter qualificações, capacitações. Então, da mesma forma, o evangelista ele precisa ter capacidade de manejar as escrituras, ter caráter cristão, ser fiel na palavra, né? Ser firme na fé, leal à verdade, colocar a igreja em ordem. E um outro ponto é incentivar a instituição de presbíteros. E eu quero aproveitar aqui e destacar esse item 5, tá? Eu vou mostrar em seguida que presbítero, bispo e pastor têm a mesma função, ok? Mas eu preciso destacar esse item 5 aqui, o item 5 desse slide. De acordo com Tito, e Tito é uma carta pastoral, tá? Ou seja, ela ensina como cuidar da igreja, a igreja do Senhor. De acordo com Tito, eu não posso estabelecer uma igreja, colocar pessoas lá e me colocar como pastor delas. Há um procedimento para isso, né? Um procedimento a ser seguido. A igreja precisa amadurecer com a ajuda de um evangelista, ok? No caso, Tito aí era um evangelista, e no momento certo, incentivar a igreja, ou seja, os fiéis, a elegerem os presbíteros, ou o pastor, ou o bispo, ok? Então, só uma observaçãozinha aí para você pensar. Você pode também, lá em Atos 14, 23, Paulo e Barnabé também estiveram elegendo, né, presbíteros em cada igreja. Nós vamos falar daqui a pouquinho também. E aí, então, chegamos aqui em pastores. Então, olha só. Bispo, presbítero e pastor são 3 termos diferentes para a mesma função, ok? Presbítero, ele vem do grego presbútero e significa velho, ancião, ou seja, uma pessoa idosa, ok? Bispo vem do grego episkopos e significa visitador, ou seja, aquele que supervisiona de perto. Já pastor vem do grego poimen, que significa aquele que cuida, que vigia, aquele que leva o rebanho para o pasto, ok? Para se alimentar, né? Vamos dizer assim. E como então identificar essas pessoas? São pessoas que lideram a igreja, você vai ver que permanecem na fé, vão proteger dos falsos mestres, dos falsos ensinos, vão pastorear e ensinar a igreja, capacitar os membros, velar, vigiar, estar sempre alerta e, obviamente, ter as qualificações lá de 1 Timóteo 3, de 1 a 7 e 1 Tito
6 a 9. Essas pessoas, elas são reconhecidas na igreja. Ela pode nem ter um título, vamos dizer assim, uma função, mas elas são reconhecidas porque elas cumprem tudo isso. Ok? Bom, eu acabei de dizer que bispo, presbítero e pastor são 3 termos diferentes para a mesma função. Me acompanhe nessa leitura de Atos capítulo 20. De Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. 18. Quando chegaram, ele disse, Paulo falou várias coisas lá para eles. 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sugiro aí para você entender melhor, né? A leitura dos versículos 13 ao 38, né? Aquela ideia do contexto, tá bom? Eu tirei só essa parte aqui, que é o que interessa para a gente ver que Paulo está falando com os presbíteros e ele vai mencionar ali a função de bispo, ok? Aquele que acompanha de perto, né? Que acompanha de perto. Vai mencionar também o pastorear, que é aquele que leva a ovelha, né, para se alimentar. Então, veja, são 3 funções, ok? São 3 termos diferentes para a mesma função. Ele falou tudo isso para os presbíteros, tá? Então, olha só, se você ler essa passagem que eu acabei de falar, de 13 a 38, você vai ver que durante essa conversa com os presbíteros, o apóstolo Paulo deixou ali claro, né, a sua conduta. E nessa conduta ele mencionou os pontos que nós acabamos de ver no slide anterior. Inclusive, interessante que ele fala sobre a humildade. E o próprio Senhor Jesus falou sobre humildade, né, para os seus discípulos lá na ocasião do lava-pés, ok? Então, e aliás, um outro detalhe, né, vamos dizer assim, um detalhe que na verdade não é um detalhe, mas talvez você não tenha percebido, mas havia sempre uma pluralidade, mais de um, né, pastores em cada igreja. Então, olha só, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja. E aí ele colocou como bispos para pastorearem. Então, olha só, no plural. Eu gosto de usar essa ilustração aqui de bispo, pastor, presbítero, para ficar mais compreensível algumas passagens que fazem referência a essas funções. Bispo, pastor, presbítero, o mesmo papel. Ok? E o que isso significa, né? Segundo a Bíblia, significa que onde há uma pirâmide, onde há uma hierarquia, por exemplo, né, bispo, presbítero, pastor, ou presbítero, bispo, pastor, ou pastor, bispo, presbítero, não é bíblico. Vamos ver mais algumas passagens sobre essa pluralidade bíblica. Então, olha só, nós já vimos, né, Atos 20, versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. Então, veja, presbíteros e não presbítero, não é singular, é plural. Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em
Filipos. Então veja, aos bispos, né? Não era um bispo, mas bispos. Atos 14, 23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Então veja que havia mais de um presbítero, mais de um ancião ou pastor em cada igreja. Veja esse exemplo aqui de vidraça. Esse exemplo de vidraça, assim, vamos comparar como uma igreja com um presbítero e uma igreja com 4 presbíteros. Então, cada vidraça aqui representa o número de presbítero, ok? Então, uma vidraça com um presbítero e uma vidraça com 4 vidros, né, representando aí presbíteros, 4 presbíteros. Poderia ser 2, né, porque o plural, quando ele se refere a presbíteros, é no mínimo 2, ok? Então, poderia ser 2, mas vamos colocar aqui 4 para ilustrar melhor aí esse exemplo que eu vou dar. Então, olha só, onde há apenas um presbítero ou um pastor, né, como é comum nas igrejas, se houver um problema, se houver um escândalo, não haverá quem cuide das ovelhas. E o que vai acontecer? Elas vão dispersar. Pessoas irão se afastar da fé e perder a salvação. Agora, na ótica de Deus, na sua infinita sabedoria, já prevendo, né, que somos falhos, ele determinou então uma pluralidade de presbítero. Dessa forma, então, se houver o mesmo problema, o que vai acontecer? Os demais pastores, presbíteros ou bispo vão cuidar tanto daquele que se envolveu no escândalo, como também das ovelhas. E dessa forma, o que vai acontecer? Vidas serão preservadas. Então veja, onde há apenas um presbítero, um pastor, é um risco muito grande. Se seguimos as recomendações bíblicas, temos segurança, fazemos a vontade do Senhor, temos segurança e evita aí que vidas sejam perdidas, ok? Tem sentido ou não tem? Então vamos continuar, vamos seguir aí, pois temos ainda muita coisa que o Senhor quer que entendamos. Segundo a Bíblia, quem poderia servir nesse ministério? No ministério de presbitério, episcopado ou pastoreio? Somente quem possuísse certas qualificações, conforme descritas em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Olha só. Olha o que Paulo escreve. Eu até fiz alguns destaques aqui para você ficar bem atento, tá? A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse, ordenasse presbíteros. Está na sua Bíblia isso, tá? Em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero, agora está falando já a recomendação aí para a qualificação, tá? É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele
seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então veja que existe aqui alguns pontos bem interessantes nessa passagem. Você vai ver, inclusive, veja, aliás, que a Bíblia, né, a palavra de Deus soberana, ela traz apenas a figura masculina para essa função. É necessário, inclusive, que essa pessoa, né, que tenha interesse, ela seja uma pessoa casada, obviamente, que tenha filhos crentes. Então, da mesma forma que presbíteros, ele tem que ter aí, no mínimo 2 filhos, ok? E aí tem toda uma relação aqui de qualificações que é preciso ter, né? Mas veja então que é preciso ser uma pessoa casada. E como eu disse, presbíteros, né? Vem do grego ancião, uma pessoa velha, uma pessoa idosa, ok? Vamos caminhar mais um pouquinho, ver um outro exemplo aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 7, olha só. O que Paulo diz: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, né, cristãos, né, obedientes, servos do Senhor, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. O que você acha? A palavra de Deus é clara sobre quem pode servir nesse ministério ou não? Eu sugiro aí, inclusive, que você leia aí tanto Tito, né, que eu acabei de mencionar, como 1 Timóteo, que você leia em 2, 3 versões, né, todo o contexto ali para você entender bem aí o que o Senhor está se referindo, né, essas palavras, algumas palavras um pouco difíceis, né, mas se você ler aí em 2, 3 versões, você vai se familiarizar bem, ok? Falando agora como identificar os mestres. Então, pegando, continuando aquela lista, né, que eu passei lá no início. Etimologicamente falando, mestre procede da palavra professor, que é do latim magister. Porém, estudiosos entendem que, enquanto o professor leciona aquilo pelo qual se dedica, né, a aprender, o mestre ele vivencia aquilo que aprendeu, inclusive caminhando com os seus discípulos. Então, a gente vê um bom exemplo aí do Senhor Jesus, né? Sempre caminhando ali com os discípulos, sendo um verdadeiro mestre, ensinando, mas não só ensinando com palavras, né? Mas assim, ensinando com atitudes. Então, o mestre seria aí, vamos dizer, o mais, né, do que um professor. Mas vamos manter aí a humildade, né? Vamos manter a humildade e perseverar, insistir
para chegarmos naquilo que o Senhor Jesus deseja, né, que é o mestre, ok? Então, o que ele precisa? E aí, mesmo assim, eu coloquei, né, o mestre como sendo um professor hoje, ok? Só que a ideia aqui de mestre é mais ainda porque é com muito conhecimento. Tanto é que ele precisa, né, para ensinar, ele precisa aprender muito, né, de Jesus. Precisa aprender muito mesmo. Eu gosto, aliás, gosto muito do exemplo de Esdras, né? Embora seja lá do Velho Testamento, ele se refere à lei, né, de Moisés, mas Esdras capítulo 7, versículo 10 diz assim que Esdras decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então veja, olha que exemplo, né? Um exemplo de mestre aí, mas eu acho muito interessante essa passagem porque ilustra muito bem a vida daquele que deseja, né, ensinar, né? Não é só aprender e ensinar, mas é também praticar, ok? Eu estou aprendendo. Bom, um outro ponto é tem que praticar o que ensina, ok? Deve ter vontade e capacidade de aguentar juízo severo em tudo que ensinar. Então essa é aquela peneirada, né? Vamos ter um rigor maior aí no dia do juízo. Por isso devemos nos apegar à verdade e manter o que está na Bíblia. Essa é a argumentação que nós teremos com o Senhor Jesus no último dia. O que está aqui na Bíblia é o que devemos fazer. Um outro ponto aí, o nono, é a quem cabe. Aliás, eu diria que aqui seria até uma outra crítica aqui bastante interessante, né? Uma crítica textual bastante interessante. A quem cabe a condução das assembleias da igreja? Então, olha, o Senhor Jesus, sendo, né, o Senhor Jesus o cabeça, vem dele as determinações, né, vem dele os mandamentos, vem dele as ordens. E é possível notar que na Bíblia não é dado às mulheres o papel de liderança nas reuniões públicas da igreja. Ok? Vou repetir. É possível notar na Bíblia que não foi dado às mulheres o papel de liderança nas reuniões públicas da igreja. Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios 14. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres, do grego guné, em silêncio, sigato. Nas igrejas, pois, não lhe é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei, né, os sacerdotes. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Eu mencionei aqui o uso do grego, porque eu acho necessário, né, a gente aprender a ter esse costume, né, de entender, de usar um pouco o grego para a gente entender um pouco mais sobre algumas palavras que muitas vezes ficam obscuras, ok? Então, em alguns casos de dúvida, é interessante usar aquelas ferramentas de interpretação que nós já aprendemos lá atrás, ok? Então, eu mencionei aqui para você ver que está muito claro aqui algumas informações que, embora, né, talvez você pegue uma versão aí que ela acabe
não deixando muito claro aí essa proibição, ok? Um outro ponto dentro ainda dessa passagem é que a passagem menciona, né? Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Então veja que na lei de Moisés cabia apenas aos sacerdotes, né? Aos homens, a condução da adoração a Deus. Então está trazendo aqui como comparação, como diz a lei, ok? E os princípios de 1 Coríntios 14, que acabei de ler, são confirmados aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 15. Olha só. Quero, pois, que os homens andras, né, do grego andras, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres, guné, se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres, guné, que professam adorar a Deus. A mulher, guné, deve aprender em silêncio, cigato, com toda a sujeição. Não permito que a mulher, guné, ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, andras. Esteja, porém, em silêncio, cigato, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher, né, será salva dando à luz, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Uma outra passagem aqui. Então, olha só, nós temos, né, estudado, né, como interpretar a Bíblia e nós vimos que é necessário estudar o contexto, ok? Né? Ou seja, entender o texto que está dizendo. E aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim, Paulo escreveu, né? Se alguém deseja ser bispo, se alguém, essa palavra, se alguém, ela é responsável por alguns grupos religiosos terem mulheres ocupando o lugar no presbitério ou no episcopado, né? Como bispas, pastoras e presbíteras. Há um erro grotesco de interpretação. Essas mulheres estão assumindo responsabilidades que Deus não colocou sobre elas. Apesar da palavra alguém ser neutra, né, quanto ao gênero, né, é óbvio que Paulo estava se referindo aos homens por dois motivos. O primeiro, porque bispo vem do grego episcopon e é masculino, singular de episcopos. E o segundo é que sempre será impossível, na ótica de Cristo, que uma mulher seja esposo de uma só mulher. Leia a continuação ali do capítulo 3 de 1 Coríntios. Por isso que eu disse que é importante você ver o contexto, ok? Estudar o contexto. Agora, olha só, para você, mulher, para vocês mulheres, né, mulheres especiais, o apóstolo Paulo ele destacou o versículo 11 com 4 qualificações específicas. O versículo 11 diz assim: as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo.
Paulo então destacou, fez 4 qualificações específicas aqui para vocês mulheres, né? Vocês devem ser respeitáveis, como diz lá o versículo 8, né? E isso garante aí a conduta honrosa e digna. 2, não maldizente. O apóstolo Paulo usou inclusive o grego aqui, a palavra grega, na sua forma masculina, que é equivalente a diabo, ou seja, não ser maldizente, não fazer como o diabo, porque ele é a força de todo o mal. Ele vai dizer a terceira qualificação que devem ser temperantes. Isso descreve mulheres atentas à própria reputação e mulheres, inclusive, comprometidas com Cristo Jesus. E a quarta qualificação, finalmente, aí ele vai falar fiéis em tudo. Em tudo o quê? Em tudo inclui o que já foi dito nos versículos anteriores, no que se referir à conduta destas mulheres para apoiar aí os seus maridos, né? Que provavelmente seria os maridos aí ou dos diáconos ou dos bispos, né? Aqueles que almejam o presbitério. E aí então chegamos nas conclusões. Jesus liderou, cuidando do seu relacionamento com o Pai, obedecendo à vontade de Deus e Pai, servindo e dando exemplo, sem dominar e impor, com autoridade, porém no sentido de salvar vidas, conhecendo o seu rebanho num relacionamento estreito, pessoal, buscando inclusive expandi-lo, sem buscar o reconhecimento humano, pensando na necessidade das pessoas e não na sua. Jesus é o líder de todos os cristãos, Jesus é o líder e todos os cristãos são irmãos, são iguais. Os termos ser servo e ser escravo remetem à humildade. O mundo nos engana com certas posições de destaque que às vezes nos leva à arrogância, à presunção. Mas Jesus está falando para quem deseja ser o maior. Se você tiver o pensamento do mundo, o reino de meu Pai não é lugar para você. A igreja é liderada por Jesus, pois ele é o corpo e o cabeça da igreja. A igreja, né, é o corpo e ele é o cabeça. A igreja é formada por ministério, por dons. Isso significa que cada membro, cada irmão deve usar seu dom para servir a outros irmãos. Para que isso aconteça, alguns dons, funções foram dados, criados para conduzir, guiar, liderar a igreja para que ela funcione conforme a vontade de Deus. Esses guias, esses líderes, são conhecidos biblicamente pela função de apóstolos, profetas, que nós falamos que seriam os pregadores, né? Evangelistas, pastores e mestres. Eles ensinam, cuidam, direcionam cada membro para trabalhar conforme o dom de Cristo dado a eles. Hoje não temos apóstolos, mas temos pregadores, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, quando você prega a palavra, você é um profeta, porque você está anunciando as boas novas, aquilo que vai vir, ok? Está anunciando Jesus. Eles têm a responsabilidade de conduzir a igreja à sua maturidade. A igreja deve ser sujeita a eles, respeitando, né? A igreja deve respeitar essas pessoas, não que eles mandem, dominem a igreja, não é isso. Eles são servos do Senhor. Para que o trabalho seja mais leve, né, deve haver respeito. O guia líder será o escravo, né, da família cristã. Não existe, segundo a Bíblia, mulheres na função de pastora, presbítera ou bispa. Ok? Temos que aprender através das Sagradas Escrituras
como nos comportar na casa de Deus, conforme o apóstolo Paulo instrui em 1 Coríntios 3, 14, versículos 14 e 15. Escrevo-lhes estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Finalizamos então. Até a próxima e última aula, se o Senhor permitir, e fique você na paz do Senhor Jesus. Amém?